BMDC3 que ofereceu retorno histórico de quase 13.000%, quando comparado com o Ibovespa, que retornou apenas 940%, uma diferença brutal no período. Trazendo para a realidade, se você como investidor tivesse investido apenas R$ 1.000 lá atrás, o seu capital teria se multiplicado por muitos e hoje você teria algo na casa de R$ 130.000 apenas pelo carrego da empresa, apenas aplicando a metodologia das 3 chaves, que é o que eu sempre trago para vocês, é a única maneira de você estar enriquecendo na Bolsa de Valores e trazendo para uma realidade mais próxima, algo mais factível, período dos últimos 5 anos. Aí o cenário não é tão legal, não há exclusividade dele, bem como outros bancos também. O Ibovespa devolveu quase 50% no período, enquanto o Bradesco devolveu apenas 5% nos últimos 5 anos. Como vocês podem ver, o Bradesco teve uma queda de mais de 30% no seu lucro, ainda 4,51 bilhões, mais de 30% sendo exatamente aqui embaixo, a 35,8, quando comparado a mais de 7 bilhões em relação ao segundo tri do ano passado. Quando comparado ao trimestre anterior, ou seja, o primeiro tri do ano corrente, 5,6% para cima. E agora aqui o release do banco, o release do RI da empresa. Eu sempre falo para você que é investidor ou quer se tornar sócio de alguma companhia, você tem que aprender e pegar o costume de acessar o RI da empresa. São informações oficiais, parar de pegar informações de terceiros. Referente ao segundo tri desse ano, o Bradesco lucrou 4,5 bi, uma alta referente ao trimestre anterior, porém uma queda de quase 36% referente ano passado no year over year. Eles destacam que uma melhora de 0,5 ROE, porém essa melhora é só para enfeitar, tá? É uma melhora muito marginal, é extremamente baixo para um banco gigantesco como eles de varejo. Esse ROI mínimo deles aqui, em momentos normais da companhia, deveria estar na casa dos 17, 18, 19 e 20, ou seja, basicamente metade. Quase 0,3 bilhões de JCP bruto, um payout de 67% no trimestre. Parte interessante, como eles seguraram a expansão de crédito, buscando mais qualidade, o crescimento de apenas 1,6 no year over year e no tri, referente ao tri passado, para esse, uma queda. A inadimplência de 15 a 90 dias continua crescendo, e eu falei que ia continuar crescendo nos vídeos anteriores. Índices de Basileia aqui eles citam uma melhora marginal de 0,3, porém apenas para enfeitar com verdinho, porque na casa dos 12% uma Basileia é um nível muito ruim, considero eu, para um banco como o Bradesco. E aqui o balanço destrinchado, né? Só para vocês conseguirem observar de maneira rápida, a gente pode comparar o primeiro tri desse ano com o segundo tri, que é o que ele acabou de soltar. Nós tivemos um aumento aqui de 5%, porém, quando a gente compara aqui segundo tri de 22, aí a coisa fica um pouco mais complicada, estamos falando de 7 bilhões contra algo na casa dos 4 bilhões. Muito pior ainda se compararmos aqui o primeiro semestre do ano passado. A gente está falando de algo de quase 14 bilhões contra algo na casa dos 8,7 bilhões, uma queda aí de 36%. Então, de forma resumida para vocês, esse balanço dele mostra o quê? Está ruim. Qualquer pessoa que falar que o balanço está ok, não está. É uma grande mentira, o balanço está ruim. Porém, eu já vinha avisando nos outros 2 ou 3 vídeos que eu soltei, quem é inscrito aqui no canal, que eu já falei que os resultados seriam ruins. Isso para o investidor atento já era para estar na cartilha, já era para estar precificado, ok? De acordo com Peter Lynch, essa foto tem que ser tirada e a primeira coisa a se analisar pelo investidor: receita, lucros ou prejuízos, período histórico mais alto possível. Peter Lynch sempre defendia e o Bradesco é fácil de ver, né? Receitas e lucros crescentes, portanto lucros, lucros e mais lucros. Ponto para o Bradesco. Vamos olhar aqui o Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido, tese defendida pelo Warren Buffett, e é o que eu acabei de citar para vocês no balanço, tá? Eles citaram um aumento marginal ali de verdinho como positivo, porém está muito baixo. O banco que sempre teve um ROI próximo dos 20 está muito ruim ainda para o Bradesco. Dividend Yield, tese essa defendida por Benjamin Graham e Luiz Barsi, ele tem uma média histórica de quase 4%. É um yield baixo sim, porém o Bradesco sempre trabalhou com bonificações de mais 10%. E o atual hoje dele está na casa de 6,21%, talvez não sendo um mau momento de acordo com esse múltiplo. Quarto a ser observado, de acordo com Robert Shiller agora, ele defende a tese de regressão à média e eu também a sigo. Vamos observar o PL, preço sobre lucro, ele tem uma média histórica de quase 10 e hoje o banco está com PL de 8. Se observássemos isoladamente o preço sobre lucro, talvez agora não seria um mau momento.
Vamos calcular agora o preço teto, tese essa defendida por Luiz Barsi. Ano passado, como pagou muito pouco, a gente vai se basear na casa do 0,91, foi pago em 2021 e é o que está sendo pago agora em 2023. Lembrando que você sempre tem que ser conservador nesses cálculos ou você pode se decepcionar. 0,91 dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração anual, e você tem 15,16, seria o preço teto a estar se pagando por o BBDC3 para estar recebendo um dividend yield de 6% ao ano. Então, uma ligeira margem aí na cotação atual do papel. Vindo aqui agora para o preço justo esse que é diferente de preço teto, tá? Tem a fórmula aqui para vocês acompanharem, tese essa defendida por Benjamin Graham, pai do Value Invest. Então o que o investidor faz é pegar 22,5, multiplicar pelo Earnings Per Share, que é o lucro por ação, 1,83, multiplica novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 15,27, obtém um resultado altíssimo de 628. Nunca se esqueçam de elevar a raiz quadrada dessa equação. Então você tem um preço justo para o Banco Bradesco. E sim, para mim o Bradesco deveria estar valendo acima dos R$20. Talvez essa tese do Graham esteja um pouco mais aproximada para o investidor, ok? Então vamos lá, gerenciamento de risco, parte essa extremamente talvez a mais importante para o investidor. Se vocês não fazem, leiam o Peter Lynch e façam. Não vou demorar muito na explicação aqui, porque eu já expliquei em detalhes no Banco Santander, portanto entre e veja o vídeo do Santander. O porquê a minha preferência pelo setor financeiro e bancário exclusivamente aqui no Brasil. E o Bradesco ele simplesmente já multiplicou o capital por de muita gente. Já foi o principal banco do país quando perdeu o posto para o Itaú. Eu não acredito na perpetuidade desses números e múltiplos fracos. Expliquei para vocês como o setor financeiro e bancário no Brasil é extremamente bem regulado. Eles têm um nicho, difícil de entrar, difícil de competir. E fiz uma comparação do setor bancário norte-americano com o setor bancário brasileiro. É muito melhor, mais regulado e mais fortificado do que a maioria dos bancos mundiais. Porque ele me remunera de uma maneira ok. Pois bem, uma vez que você já viu o retorno altíssimo que o mercado de capitais pode te proporcionar, uma multiplicação altíssima, porém só existe uma maneira de vocês enriquecerem no mercado de capitais, que é o longo prazo, que aplicando a metodologia das 3 chaves que eu sempre passo para vocês, consiste basicamente em encontrar excelentes empresas, comprá-las a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venderem, trancarem elas a 7 chaves. Metodologia essa que eu sempre vou repetir, por mais cansativo que isso seja, porque só existe um time vencedor no mercado de ações, que é o longo prazo, e isso já se provou. Portanto, uma maratona de resultados trimestrais, não deixem de assistir. Deixa aí embaixo no comentário se vocês têm o Bradesco, se vocês pretendem se tornar sócio do Bradesco. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.